Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Um Dom de Deus. Eu sou seu apresentador, Felipe Machado. Estamos aqui mais uma vez no Estúdio B. E hoje eu conto com a presença desses meus dois amigos, Gabriel Santos e Érica Lima. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. É um prazer estar Felipe. aqui. É um prazer e uma responsabilidade imensa depois de vir aqui, né? Depois dessa apresentação do Centro Dom Henrique Soares, né? Com os membros. Se é uma responsabilidade para vocês, imagine para mim. Mas eu fico muito feliz de receber vocês, pessoal. Gabriel, para quem não sabe, foi uma das pessoas que nos ajudou bastante a lançar esse projeto desse podcast. Ele desenvolveu a logo, certo? Dentre outras coisas, então Gabriel nos ajudou bastante. Bom, Gabriel e Érica são noivos, certo? São dois membros do... Aí, ó. Estão noivos há quanto tempo? Há 1 ano e alguns meses. 1 ano e alguns noivos, meses. né? Noivos. Namoro, então a gente... Tem um tempinho a Depois mais. a gente fala. Um pouquinho, pronto. Um pouquinho só. E hoje a gente vai falar um pouco da história deles, tá? Então eu acho que seria interessante a gente já começar, sim, claro, falando dessa história de vocês dois. Como é que vocês se conheceram, quando vocês se conheceram e como que esse relacionamento nasceu e cresceu. Amor, eu senti que é uma curiosidade isso aí, viu? Querer saber quanto tempo a gente tá junto. Um pouquinho de tempo. A gente vai puxar o histórico, né? Lá no Antigo Testamento, há mais ou menos 12 anos atrás, a gente se conheceu. A gente fez a Crisma juntos. Ela tinha uns 15 anos, estava com meus 18. A gente fez a Crisma, a gente se conheceu mais ou menos, mas era só coisa de vista. Depois que acabou a Crisma, a gente entrou para o grupo de jovens. Isso era 2010? Mais ou menos, 2011. 2011, isso. Aí no grupo de jovens foi que a gente se aproximou mais. A gente começou a se conhecer. E em qual paróquia é isso? Na Nossa Senhora de Guadalupe, da Coroa do Meio. Ah, tá. E já começamos também de uma forma não tão católica, né? Porque, embora o meio fosse católico, né? O grupo ser um grupo de jovens dentro de uma paróquia, mas nós não começamos um relacionamento tal como deveria, né? Um namoro. Então, nós primeiro nós ficamos, né? Pois é. Então, já não foi um bom início, mas a gente também vê isso como a mão de Deus, né? Eu fui a primeira namorada dele, ele também é o meu primeiro namorado. Oh, que bacana. Então, isso Deus também deu a sua ajuda, a sua colaboração, claro, sempre, né? As linhas tortas de Deus, né? Mas tá indo certo, começou a dar certo. Sim. Há pouco tempo, mas deu certo. Deu certo. E eu me recordo também que, pra minha família, eu fiquei, inclusive, sem o meu aniversário de 15 anos. Porque eu comecei a namorar antes mesmo de completar os 15. Eu comecei a namorar, eu já estava indo para os 15, mas eu tinha ali por volta de 14 e meio, por ali. Então, por conta disso, a minha mãe disse, não, você já está namorando, então você não vai ter festa de 15 anos. Se contente. Se arrependeu da decisão. Então, na Vale época... mais a pena um aniversário de 15 anos ou estar comigo? Coloque na balança. Gabriel, festa de 15 anos. Então, não, valeu a pena. Valeu a pena ter perdido a festa de 15 anos. Tá. O mais importante E eu lembro que minha mãe disse assim, ó, se contente, minha filha, somente com um colazinho de ouro que eu vou lhe dar, porque só para não passar em branco, mas é só isso, porque não era para você ter começado a namorar agora, né? Mas, ainda assim, né, a gente vê hoje em dia, eu hoje já com 28 anos, eu vejo como providência de Deus, né, na minha vida. Sim. Na nossa vida. Porque é um tempo longo, então foi um tempo de se conhecer de verdade. Sim. Porque quando a gente começa a namorar, a gente vê só as partes boas do relacionamento e as partes que a gente mais gosta da pessoa. Isso. E depois vai esfriando, né? E depois a gente vai conhecendo as partes ruins. E aí, a partir daí que geralmente os relacionamentos acabam. E nós dois tivemos um pouquinho de maturidade, mesmo sem ter conversado, de começar a entender que somos pessoas, temos defeitos e começar não sei dizer se
considerar que aquele defeito faz parte da pessoa e saber conviver com aquele defeito. Porque o que mais, eu acho que mais que faz a gente se manter mais nesse relacionamento há tanto tempo é saber se relacionar apesar dos nossos problemas. Então, você acha, Gabriel, que assim, isso de você ver o problema do outro, mas você vê além disso, é o principal? Não ver além disso, ver que aquilo faz parte dela e se eu decidir amar ela, então... É com aquilo. Aquilo vai fazer parte também da nossa vida. Entendi. Porque se o propósito de casar é ser um só, então o defeito dela também vai fazer parte de mim depois que a gente casar. Bacana. Então foram, o quê? 10 anos de namoro e 2 de noivado? Isso, foi 10 anos de namoro. Foram 11 anos de namoro, com 1 de noivado, 12. Entendi. Certo. E como que dentro desse namoro se deu um processo de aproximação de vocês da igreja? Vocês conseguiriam relacionar o relacionamento de vocês com o processo de conversão de vocês? Sim, porque, por exemplo, a gente costuma até dizer que eu me converti primeiro, né? Me converti, na verdade, né? Porque, embora dentro da igreja, a todo instante, desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, que eu caminho dentro da igreja católica, né? Então, houve sim essa permanência, né? Esse querer ficar na igreja, né? Permanecer na igreja. Mas, diante disso, eu particularmente, eu senti uma necessidade de algo. Porque, embora participando de grupo de jovens, de grupo de renovação carismática, eu sempre sentia que faltava algo. E esse algo era justamente algo direcionado à verdade, né? Algo mais concreto. Então, quando a gente, nesse tempo de namoro, eu acho que durante a pandemia, não foi? Foi bem na pandemia, que foi quando a gente começou a refletir. Aliás, Érica começou a refletir mais e a partir daí que eu comecei a refletir também junto com ela sobre nós dois e cada um sobre si. Na pandemia? Na pandemia, justamente. Então, eu fiquei muito bitolada na pandemia. Assim, eu lavava a casa 5 vezes por dia. Todo mundo, Érica, ficou assim. Então, todo mundo. Passar álcool na comida, dar banho de água sanitária na verdura. Lá em casa. Estranho. Lá em casa, tudo que chegava tomava um banho de álcool. Era impressionante. Chegava qualquer encomenda, compras do supermercado, e limpar o chão com água sanitária, e limpar as maçanetas. Então, isso o tempo todo. E nesse período em que, claro, o nosso psicológico ele vai ficando mais enfraquecido, né? Por conta de toda a pressão que a gente sofria. Eu passei, a minha primeira decisão foi depois de uma live de Padre Wagner, do Padre Wagner. Padre Wagner, né? Qual Padre Wagner? Leonardo Wagner. Padre Leonardo Wagner. Padre Leonardo Wagner, isso mesmo. Eu acho que boa parte dos nossos espectadores devem conhecer ele, né? Porque é bem famoso. Sim, inclusive, aqueles que não conhecem, por favor, é um convite, assim, fortíssimo a que sigam ele, porque ele trata sobre escrúpulos de uma forma brilhante. Então, mas então, teve a live do Padre Leonardo. Aí teve essa live do Padre Leonardo Wagner. E eu lembro que a primeira coisa que ele falou na live foi: parem de assistir televisão. Parem de assistir. E, de fato, eu não tinha percebido o quanto que a minha vida se tornava ali funcional em torno da televisão. A minha vida, basicamente, ela era nutrida pela televisão, pela informação que vinha a mim diante da televisão. Era como se eu não soubesse nenhuma outra informação por outro local, ainda que eu lesse livros, ainda que eu lesse revistas, documentários, mas aquilo que ficava mais em mim era o que eu ouvia nos noticiários de televisão. Então, dentro disso aí, quando eu entrei nessa live que ele disse isso, eu falei, tá, é isso que eu tenho que fazer, porque eu estou mesmo só tendo esse tipo de informação. E aí eu passei a consumir conteúdos do Padre Leonardo Wagner. E aí ele fez uma live também com Dé e Tiba, um casal da Canção Nova, que era da Canção Nova, e acabaram saindo. E eles me ajudaram a fazer ter esse olhar
de uma perspectiva diferente em relação à nossa vida para com Deus. Porque ainda que existe, né, existe a pandemia, existe um vírus, ainda que a gente saiba que a nossa vida estivesse ali vulnerável, mas entregar a Deus, porque é Ele que sabe tudo, né? E aí eu passei a me vigiar em relação a isso. Então, peraí, eu tenho medo, certo? Mas de que adianta eu ter mais ou menos medo? Se é Deus quem determina o curso da minha vida, né? E era essa a verdade que eu queria trazer para a minha vida. E foi justamente com isso, com esse pensamento, que eu passei a me converter, né? Então, a confiar mais na providência de Deus. Essa é a verdade, né? Hoje a gente sempre fala que, ao longo do podcast, a gente vai falar mais sobre isso, porque também entra um pouquinho na questão da Salus Day, que é a nossa empresa. E a gente vê como a providência, como esse abandono, né, a providência faz com que a gente cresça, de fato, né? Diante de que, por exemplo, essa situação que você levantou, Érica, da pandemia, é uma situação que estava fora do nosso controle, né? Sim. Era uma coisa que a gente, de certo, claro, tinha coisas que a gente podia fazer para prevenir, mas tinha um grande aspecto daquilo que a gente não tinha como controlar. Sim, é verdade. Então, é um verdadeiro ato de fé a gente, diante dessas situações, entregar a Deus, né? Mas, Gabriel, a sua, vamos dizer assim, seu processo de conversão, essa sua, como é que eu posso dizer, essa chama mais intensa que acendeu no seu coração para se dedicar mais às coisas de Deus, se deu mais ou menos nessa mesma época que a Érica teve esse despertar também? Sim, sim. Até porque, como ela falou da busca da verdade, eu acho que é comum a todos nós essa busca pela verdade. Então, a gente já estava buscando a verdade, sim, só que, no meu caso, eu percebi que estava buscando no lugar errado. Porque, como ela falou, a gente estava participando de coisas da Renovação Carismática, que é um meio bem para cima, bem alegre, bem zoadento. E que não é meu perfil. Bem sentimental, né? Eu não vi essa parte sentimental, mas era... vocês, né? Nunca foi. Mas Érica era um pouquinho mais adaptável, ela um pouquinho mais como se diz, sociável. Ela conseguia se misturar bem nesse meio. Eu até achava que ela gostava também dessa parte. Depois fui ver que não, ela tinha críticas também. E eu claramente não gostava. Eu não, na hora do retiro, não pulava, não dançava. Mas ficava aquela coisa. Eu estou procurando uma coisa que me complete. E não é aqui que está. E essa busca assim, de mudar de local para ir atrás dessa verdade se deu também por conta da pandemia. Porque na pandemia a gente se voltou muito mais para dentro e começou a refletir mais sobre nossas atitudes, ou nossas faltas de atitudes e os nossos pensamentos, se estavam de acordo com a verdade que a gente dizia acreditar, com a própria fé. E esses questionamentos foram despertando, mesmo que silenciosamente, no meu íntimo, até eu começar a ter atitudes mais concretas sobre o que eu queria. Então, bom que você levantou esse ponto, Gabriel, de atitudes concretas. Então, vamos lá. Vocês, a partir desse momento que vocês tiveram essa noção de que não, a gente tem que fazer algo de diferente, tem que mudar algo de fato na nossa vida, para ter para realmente seguir uma vida de fé séria. Qual foi a decisão que vocês tomaram, que vocês começaram a praticar aí para agir nesse sentido? Simples, a oração. A oração. Sim. Sim, com certeza. A oração, e para mim, assim, algo que eu nunca tinha reparado, mas o quanto que Nossa Senhora me chamava, me atraía para que eu estivesse, de fato, em comunhão com o Filho e em comunhão com a Santíssima Trindade por meio dela. Porque era interessante demais. Eu sempre ganhava textos. Sempre, em toda a minha vida, em toda a minha caminhada da igreja. E eu tinha aquilo ali de forma decorativa. Eu tinha diversos textos, né? Então, eu até trouxe um aqui, eu não ando sem texto, né? Mas, justamente para dizer que Nossa Senhora, ela me atraía a isso, né? Ela me atraía, a Santíssima Trindade, justamente por isso.
Então, como o Gabriel falou, a oração. E como foi justamente... Qual foi a minha primeira oração? Porque a gente sabe que a oração, na verdade, é um diálogo com Deus, né? E como eu vou ter esse diálogo com Deus se eu não tenho nem o hábito de rezar? Então, foi esse atrair de Nossa Senhora. Então, começa pelo texto, filha. Né? Então, sempre foram os textos que me davam durante todo o meu percurso. É uma oração tão simples, né? Tão básico, a gente aprende criancinha na catequese e não faz. É tão forte e a gente deixa para lá. E veja que a grandiosidade do texto, né? Porque é um convite à oração, diálogo com Deus, porque o texto ali é uma reza, tendo em vista que são orações repetitivas. Orações repetitivas são reza. Mas onde é que se dá justamente essa oração com Deus, esse diálogo com Deus? Justamente pelos mistérios que a gente contempla. É uma meditação, né? É uma meditação. E é ali onde ocorre, de fato, um diálogo com Deus. Porque eu me recordo que, certa vez, eu terminei de tomar café em casa. E aí eu fui rezar o texto. E aí eu rezei o texto. E em cada meditação dos mistérios, eu me recordo que na época eram os mistérios gloriosos, né? Que vai ali desde a visitação do anjo Gabriel, né? São os gozosos, sim, foi isso mesmo, foram os mistérios gozosos mesmo. Que vai desde dali da Anunciação até a purificação, né? De Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. E eu via que quando eu contemplava aqueles mistérios, né? Olha, o primeiro mistério é o anjo do Senhor que anuncia a Maria, né? Então, a grandiosidade disso. E isso me colocava diretamente em diálogo com Deus. Porque é o próprio Deus que anuncia a Virgem Maria. E cada vez que eu meditava ali, a cada mistério que eu meditava, eu conseguia ter esse diálogo com Deus através da reza. Através de cada Ave Maria, através de cada Pai Nosso. Que bom. E é uma oração que... Hoje em dia a gente tem a internet e eu acho que a pessoa não tem muita desculpa para não aprender, né? Quem não sabe. Você pesquisa ali no YouTube... não decorei os mistérios. Você vai ver 30 mil padres rezando terça, você escolhe o que você quiser e vai e acompanha. E hoje em dia, então, que tem os influencers, né? Católicos que rezam cada um em um horário diferente, então... Se quiser 4 horas da manhã tem, se quiser 5 horas da tarde tem, é só procurar, né? Basta só a pessoa querer. Depois ela vai aprender a refletir sobre os mistérios, depois ela vai aprender a entender o que cada mistério quer dizer. Sozinho. Mas comece só rezando. Faz diferença. Sim, bacana. Então, vocês tiveram, com esse processo de conversão, essa intensificação da oração na vida de vocês, pelo terço. E eu gostaria de saber como que se deu, nesse processo de intensificação de uma vida de oração, o encontro com o Centro Dom Henrique Soares. Aí vai ser com Érica, porque eu conheci o Centro Dom Henrique... Através de Érica. Não, eu conheci no Instagram, conheci entre aspas. Eu soube da existência do Centro Dom Henrique no Instagram, vendo o Instagram do Coral Devotas, e aí no meio dessas postagens do Coral Devotas tinha uma postagem do Centro Dom Henrique. Aí eu disse, é um centro de estudos, que nem o Centro Dom Bosco, porque todo mundo já sabia do Centro Dom Bosco. E aí, que legal. Passei, outra história, e aí esqueci disso aí. Depois de muito tempo foi que Érica veio falar sobre... Não foi? Sim, porque, na verdade, uma colega nossa em comum, Larissa Guerra, lembra? Sim. Ela postou em uma aula, eu não me recordo se foi a primeira aula do centro, sim, que inclusive tinha o Padre Everson, que foi um debate uma palestra sobre política, isso. E aí eu falei, nossa, como... Larissa, mandei mensagem para ela, Larissa, onde é isso? Ela, é um centro católico que se reúne lá no bairro Grajeru e tal, mas... Perdão. Tente entrar em contato com eles, que aí eles vão te orientar. E assim eu fiz. Tentei entrar em contato com o Centro Dom Henrique Soares, né? E aí, negada. Eu não conseguia de forma alguma. Tentou pelo Instagram, foi? Tentei pelo Instagram. Hoje em dia, quem tentar consegue. Consegue, viu, graças a Deus. Só mandar uma mensagem lá no direct, o Centro A equipe de comunicação está lá sempre. Está lá. Plantão, para responder vocês, brincadeira. E aí eu tentei várias vezes, várias tentativas e nada. Só que nós já estávamos nesse tempo participando da missa ali no Grajeru. Não, Tipo, a gente participava da missa
Jesus Ressuscitado, nos Jardins. No Jesus Ressuscitado. E a gente queria para missa segunda a segunda. Porque nós éramos de missa diária, né? Nós somos de missa diária. Então, e lá não tem na segunda. E lá não tem na segunda. Então, são pouquíssimas paróquias aqui que tem missa, de fato, na segunda-feira, né? E como nós íamos de terça a domingo, então nós queríamos a segunda. E aí, um certo dia, a gente lá na Jesus Ressuscitado, uma colega nossa, Fernanda, ela disse, olha, por que vocês não vão também na segunda, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Grajeru, aqui pertinho. Então então vamos. E aí fomos. E lá, depois de algumas missas, eu acho que depois de alguns meses, na verdade, participando alguns meses lá. Foi. E aí, eu comentei com Ana Rabelo, né? E aí ela disse, olha, tem o centro, eles se reúnem aqui. Eu, não acredito. Aí eu falei pra Gabriel, Mo, o centro se reúne aqui. Aí ele, que centro? O centro que ele diz, o centro que eu disse é o centro. Eu já tinha apagado da minha mente esse centro. E aí, quando Ana falou, eu falei com ele logo e a gente foi procurar saber. E aí foi quando o sacristão da Sagrado Coração de Jesus, ele nos apresentou a Amanda. Amanda, que é membro do centro, um membro, né, do Centro do Henrique. Então, acho que desde o início ela é. Então, ela entrou um pouco depois. Um pouco depois, né? Foi. Então, ele nos apresentou a ela e foi ela quem nos colocou em contato com Clara. Uma certa vez, ali depois da missa, ela me apresentou a Clara e olha que engraçado, que depois de eu ter sido apresentada, nós termos sido apresentados a Clara e a Daniel, nesse mesmo dia ia ter, mas nós não podíamos ficar. O encontro. Ia ter o encontro, né, que era ali na quadra Na quadra não, era no anexo... Na escola. Era na escola já. Santa Maria. Sim. Então, tinha esse encontro nesse dia, mas nós não podíamos ficar. Mas Clara ficou insistindo com a gente, ela pegou meu número. E aí, olha, eu tinha tanta sede de participar desse centro, mas ainda assim, passei um mês para participar, para entrar. Foi um mês, sim. Achei que ia ser umas 2 semanas. Nada. Então, um mês você ficou sem ir para as reuniões. Um mês. Ficou falando, eu vou, sim. próxima. Pode deixar, bora marcar. Então, e aí eu lembro que Clara disse, a fala definitiva que me fez dar o passo de ir de fato ao centro foi aquilo que Clara me disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais mandar mensagem para você, mas eu vou lhe esperar. Então, no dia que você achar que você pode ir, então você apareça que nós vamos estar de braços abertos para lhe acolher. Aí eu falei, caraca, amor, a gente tem que ir. Porque a moça já mandou mensagem. A moça já mandou mensagem assim. Ela sabe persuadir a pessoa e acolher. Não, Clara. Então, assim, aquilo foi definitivo, né? E foi muito forte para mim, porque veja como a gente cria interesse pelas coisas, mas quando a gente não dá o devido valor. Né? Sim. E para mim isso soou dessa forma. Eu queria muito, mas quando eu tive a oportunidade, eu deixava que outras coisas passassem à frente e não priorizasse aquilo que de fato eu queria. Aquilo que eu de fato tinha pedido em oração a Deus. Né? Que era esse grupo, Que era esse grupo. Uma comunidade, né? Uma comunidade que tivesse o fim formativo, que me esclarecesse a respeito da minha fé, da minha doutrina, né? Porque durante a pandemia eu me vi muito nessa confusão de fato, eu sou católica, mas por que eu sou católica? Por que a Igreja Católica está certa e não os outros estão certos, né? Então, eu queria esse grupo formativo, de fato, né? E eu pedi a Deus, mas eu tive. E por que eu prorroguei tanto, né? Ver como isso ficou forte em mim. Sim. E nossa entrada no grupo se deu a partir dessa quarta vez, dessa quarta tentativa, né? E aí nós entramos. E, assim, ficamos, de fato, maravilhados. Que bacana. Maravilhados. Que bom. E vocês tocaram que vocês passaram a frequentar, no meio desse processo, a Sagrado Coração de Jesus, no Grajeru. E uma pessoa que eu sei que foi muito importante na caminhada de vocês foi Padre Everson, né? O pároco da Sagrado Coração de Jesus. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse papel de Padre Everson
na caminhada de fé de vocês e também em como, Gabriel, que o seu serviço como cerimoniário, Gabriel é cerimoniário lá da Sagrado Coração de Jesus, é o coordenador dos coroinhas, né, do grupo dos coroinhas lá. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que essa influência de Padre Everson na vida de vocês fez vocês crescerem na fé e fez você também, Gabriel, de certo modo, retomar esse serviço na liturgia, né, que você tinha... Já tinha parado há um desde tempo, 2018. Né? Desde 2018. Tinha largado na Guadalupe, e depois que a gente saiu da Guadalupe, não tinha mais vontade de servir, porque a gente chega numa idade que a gente cansa já de repetir aquele mesmo processo de missa. E aí, participando lá da Sagrado Coração de Jesus, a gente também foi acolhido pelo Padre Everson. Assim como Clara acolheu bem a gente no Centro do Henrique, o Padre Everson também foi acolhedor com a gente e com muita gente que entra na paróquia. Muita gente que frequenta o Grajaú hoje em dia nem mora perto do Grajaú. Vem de longe. Tem gente que vem da Aruana para lá. Tanto para servir, alguns coroinhas moram longe também. Só para servir, porque se sentiram acolhidos pela forma que Padre Everson conduz a paróquia. E assim também a gente foi acolhido. A gente frequentava a Jesus Ressuscitado, mas tipo, era aquela coisa da missa só e pronto. O que a gente queria só, a missa e pronto. E sobre o estudo, a gente estava com o Centro do Henrique já. Mas Padre Everson, gente era o suficiente, né? Era o suficiente. A gente estava ali seguindo uma missa de segunda-feira com o Padre Everson e nisso, uma segunda-feira, não foi? Ele ficou na porta e a gente começou com a gente. É coisa rápida. Aí ele perguntou, quando é que vocês vão casar? Sem nem saber nem o nome da gente. Já jogou essa. Aí a Erika disse, estou esperando só a aliança. Ele disse, se quiser, a gente arranca um mato aqui começou e faz. A suar frio ali. Eu falei, claro. E a partir daí, dessa conversinha aqui, depois da missa, outra, e a gente foi conhecer, se aproximando mais da paróquia e do padre. E também das pessoas de lá, né? E também tem um fato bem interessante, porque como o Gabriel falou, ele não queria mais servir. Na verdade, nós não queríamos mais. Eu tinha vindo de 7 anos de coordenação da Pastoral da Comunicação. Então, eu estava, assim, exausta demais. Isso na pandemia. Eu coordenador da Pascom na pandemia. Ou seja, todo dia tinha missa na pandemia e todo dia tinha que ir servir na gravação da missa. E tinha que ser só a gente, porque o padre não queria rotatividade. Então, o leitor era o mesmo, o cantor era o mesmo, a Pascom era os mesmos membros. E a gente ficou nessa, cansado. Então, assim, como eu já estava muito exausta, eu só queria realmente aquela vida bem rotina mesmo. Missa e comunhão, sacramento e só. Não queria serviço. Estava longe. Mas... Tá vendo? Ela não queria serviço. Aí um dia, saindo da missa, Padre ela se bateu. Foi com o sacristão que ela estava falando. O Padre Everson nem estava no corredor naquela hora. Ela chegou e disse... A Denis, o sacristão. Era cerimoniário. Sabia que ele era cerimoniário. Aí o sacristão abriu o olho e disse, olha só. Nós precisamos de cerimoniários aqui. A gente tá precisando de cerimoniário aqui. Aí me convidou, na mesma hora que ele me convidou, venha pra cá pra missa no domingo pra servir. Na mesma hora que ele falou isso, o Padre Everson saiu da sacristia e disse, olha, ele é cerimoniário, não sei o que. E eu disse, tá certo. Isso, mas olha, veja aí. Eu falei isso, mas aí logo uma semana depois, ou foi na mesma semana, não me recordo, Gabriel foi se confessar com o Padre Everson e depois da confissão, Padre Everson falou com o Gabriel, chamou para participar da Pastoral da Comunicação. Da Pastoral da Comunicação. E sabe como foi que ele me anunciou, Felipe? Ele chegou assim, olha, nós estamos na Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu disse, como? Nós estamos, jogou aí. Eu fui só me confessar. Eu falei, como assim? Aí ele veio me dizer, não, é que eu fui me confessar e o padre disse que precisava de membros e aí... perguntou se a gente podia ajudar e eu disse que podia. Eu disse, tá bom. É porque eu cheguei na confissão, me confessei e tal. Aí ele disse, você foi da Pastoral da Comunicação, não foi? E eu sem saber que ele sabia, que eu não sei até hoje como é que ele sabia. E eu achava que ele tinha falado algo relacionado a isso. Aí depois de um tempo é que ele disse, não, eu não falei nada. Como assim que o padre sabia? Pois é, o padre sempre fica no confessionário, no horário de confissão, né? E ele não sai de lá pra nada. Ele fica lá só com o pessoal. Você já se confessou lá? Você sabe como é. Ele chega lá, fica esperando, a pessoa se confessa, sai e o padre fica lá.
Nesse dia, eu estava na fila, me confessei. Assim que eu terminei, ele levantou e disse, peraí, vou pegar meu celular, vou pegar seu número. Você está postado de comunicação. Ele passou o número dele, pegou meu número e passou o número da coordenadora da pastora da comunicação. E disse, vocês estão, eu e ela, estão na pastora da comunicação agora. E a partir daí a gente teve que começar a servir na comunicação e eu nos cerimoniários. E vocês continuam na comunicação lá ou não? Sim, continuamos. Sim. Hoje um pouco, assim, mais limitado, né? Porque Gabriel trabalha o dia todo, então às vezes eu não tenho como me locomover até a paróquia, né? Até a fim de custos mesmo, né? Porque fica inviável pra gente todos os dias. Mas, por exemplo, quando tem festas ou tem algo que a paróquia necessite da parte da comunicação, eu fico ali sempre apoiando da forma que eu possa em todo o tempo, né? Entendi. Então, nós somos. E veja como é interessante que aconteceu o primeiro fator espiritual dentro do nosso relacionamento com o padre. Porque o padre, ele teoricamente não sabia, né? Que nós fazíamos parte da pastoral da comunicação. Então, ele nos engajou também, né? Ele nos acolheu não só no sentido de dizer assim, não, eu entendo o que vocês passam, eu entendo que vocês vieram de outra comunidade, não, mas ele tinha essa visão espiritual de dizer, nisso aqui também que vocês podem se aproximar de Deus. Tanto Gabriel na questão dos cerimoniários, né? Como eu também na parte da comunicação. Que é justamente aí onde eu consigo, de fato, me filtrar, me policiar um pouco mais para fazer aquele trabalho de comunicação. Como eu falo mais, então eu consigo me policiar melhor dentro da comunicação, que é um serviço à igreja. Entendi. Pessoal, e é muito interessante porque isso eu acho que faz a gente questionar essa participação de vocês na pastoral, servindo na igreja, faz a gente pensar um pouco sobre esse serviço dos leigos dentro da igreja, né? Dentro da vida da arquidiocese. E eu queria saber qual é a visão de vocês acerca disso, acerca dessa influência que o leigo pode ter na igreja, em como nós que não somos parte do clero podemos agir dentro da igreja e trazer algo de positivo para a igreja como um todo, né? Para a nossa arquidiocese. Queria saber qual é a visão de vocês sobre isso. Acho que faz parte da cultura da gente de lá da Cura do Meio, porque a gente tem a mesma idade da paróquia, então a gente viu a paróquia ser construída pelo povo. Então a gente viu o pessoal que ia participar da missa também ajudando a construir fisicamente a paróquia, ajudando a montar as pastorais, ajudando os padres que chegavam nos serviços. Então já era cultural da gente procurar, depois da crisma, focar em uma pastoral e começar a praticar, tipo, sem ter alguém para dizer, não, você tem que ir para uma pastoral porque está precisando de ajuda. Não, a gente... É uma coisa de lá mesmo que a gente via. Vocês tinham essa... Era inculturado na gente, a gente já ia, participava da... Quando a gente estava nas missas, a gente via o pessoal fazendo alguma coisa e via que precisava de ajuda, então a gente ia e ajudava. O serviço, né? O serviço na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe sempre foi algo que foi... muito forte, né? Essa questão do serviço mesmo, da mão de obra, né? Da ação. Então, já quer continuar? Não, pode continuar. Então, essa questão para mim, de fato, quando eu comecei a estudar mais também sobre a doutrina da igreja, eu via que a gente precisava também ponderar um pouco essa questão do que é o serviço à igreja como estrutura e aquilo que é serviço à igreja como estrutura para ajudar o reino de Deus. Né? Existe uma diferenciação aí. Não só servir por servir, né, Érica? Isso. Existe uma diferenciação justamente por isso, porque tem toda uma questão social somente, mas que deve caminhar abaixo, mas caminhar junto ao serviço doutrinal da igreja e espiritual também. Porque eu devo, sim, fazer, né? Eu devo estar a serviço do padre, eu devo estar a serviço da igreja enquanto leiga. Mas, prioritariamente, eu estou a serviço de Cristo. Então,
o que é que Cristo me pede, né, para fazer? Porque não adianta eu dizer que quero servir na pastoral da comunicação para tirar fotos, simplesmente, que eu vou falar, claro, daquilo que eu faço como atuação, o movimento que eu participo hoje. Então, não adianta eu me propor a servir e não saber para que, de fato, eu estou fazendo aquilo. Então, há uma movimentação muito importante por trás disso, que eu só vim perceber, me dar conta, depois que eu precisei me afastar desse serviço, para entender, de fato, a importância dele para a igreja. É como o padre Everson fala, né? Não é que a pastoral da comunicação ela seja uma pastoral que deva existir na igreja, mas a fim de que ela deve existir na igreja, né? É sempre o para quê das coisas, né? Como aquilo atua no serviço a Deus. Atua, né, no serviço a Deus. Porque você também é cerimoniário, você sabe também que às vezes a gente participa, até enquanto leigo mesmo ali na Assembleia, e a gente nem está prestando atenção naquilo que está acontecendo no rito da Santa Missa, né? Então, faz como se fosse só um trabalho. Como se fosse um trabalho. E o serviço a Deus não é um trabalho, né? Não é algo meramente social que a gente deve ir ali fazer e ajeitar e tá tudo certo, né? Tem que ser feito com o mínimo possível de zelo. O mínimo possível, pelo menos, né? Porque a gente quer sempre fazer o melhor que é para Deus. Sim. Então, eu vejo esse serviço à igreja uma questão que a gente deve sempre estar ali se policiando, né? Não é todo mundo que é chamado para esse serviço. Tem pessoas que, de fato, são chamadas a sustentar a igreja pela oração. Né? Então, eu acho que é mais por aí mesmo. É uma questão de percepção, de oração, de maturidade. E aí onde a gente vai saber se, de fato, a gente está caminhando para um serviço a Deus ou a um serviço meramente à igreja, né? A igreja que eu falo no quesito ali mais... Como instituição. Como instituição. Sim. E nosso serviço a Deus, eu acho que ele se dá muito por cultivar os dons que ele dá pra gente. Né? Cultivar, alimentar os dons, os talentos que ele nos dá, aquilo que ele faz com que a gente vá se direcionando na nossa vida. E Gabriel é designer. Também. Né, Gabriel? Gabriel tem essa formação como designer. Sim. E você, junto com Érica, utilizaram esses seus conhecimentos, essa sua formação para servir a Deus, para evangelizar através de uma editora, né? Da empresa que vocês criaram, que vocês estão desenvolvendo, que é a Salus Dei, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da Salus Dei. Vou colocar aqui umas imagens para o pessoal ver, tá? Eu queria que vocês comentassem um pouco em como que se deu essa criação dessa editora e a ideia de evangelização por trás disso. Então, começou porque eu já era designer, já trabalhava com design, mas só o design não tem nada a ver com o essa aqui? Produto final. Pode ser a primeira lá. O produto final da Salus Dei. A primeira foto lá dos produtos. Ah, tá. Porque o meu função como designer é criar artes, então o que eu trabalhava mais era coisa de redes sociais, logos e edição de imagem, coisa bem digital. Essa parte da editora é uma coisa nova. A gente começou com uma encadernação. E foi uma ideia de Érica, porque ela disse que queria trabalhar também com uma coisa manual. E ela viu essa parte da encadernação. Não sei se foi nas redes sociais, mas ela deu essa ideia. A gente podia trabalhar com isso. Foi caminhando com uma amiga lá, com Bárbara. Lembra que a gente ia fazer caminhada? Eu, você, Bárbara e Janison? Sim. Então, foi durante essa caminhada em que eu conversando com Bárbara, e aí eu tive a ideia ali na hora, e Bárbara prontamente me apoiou, assim, me incentivou. Disse que era um mercado que seria muito bom aqui em Aracaju, porque ela desconhecia também pessoas que trabalhassem especificamente com esse tipo de produto personalizado, né? Individual, personalizado. E aí, foi daí. E no início não era, por exemplo, produtos religiosos só.
Vocês faziam de Então, modo geral. a gente tinha um propósito de primordialmente serem produtos religiosos, porque fazia parte da nossa evangelização. Já que a gente é católico, a gente queria colocar essa veia católica também no nosso trabalho. Então, o nome Salus Dei já vem por isso, é salvação de Deus, é o propósito de todo mundo, é alcançar a salvação. Então, por conta dessas coisinhas, a gente evangelizava por pequenas coisinhas, mesmo que o produto não seja voltado à religião. Então, a gente sempre deixa mensagenzinhas cristãs, frases de santos. A pessoa sempre recebe alguma coisa. Entendi. Então, dentro de um caderninho desse, por exemplo, poderia ter uma frase do caderninho, um versículo bíblico. Sim, sempre na própria sacola também, né? A gente sempre coloca ali uma frase de São Tomás de Aquino que vai dizer que um objeto... Deixa eu me recordar. Agora a frase completa. Mas fala sobre a beleza, que tudo faz parte da criação. Então, tudo que é belo é criado por Deus. É uma coisa bem profunda. É uma frase de São Tomás de Aquino, que é muito interessante. Então, a gente sempre... até o final do podcast eu vou lembrar e falo aqui. Então, a gente sempre faz questão de colocar, né, coisas pontuais, mas que não sejam coisas, de fato, ali agressivas. Porque a gente não sabe quem é o público que está comprando, né? Sim. Se de fato essa pessoa é católica, se de fato essa pessoa é protestante, mas a nossa intenção é evangelizar, é trazer uma luzinha no fim do túnel, né? Para ela, né? Para se ater aqui, de que aquilo ali faz sentido. Se faz sentido é porque a verdade pode estar por ali. Então, a gente trazia mais ou menos nesse sentido, né? Os produtos da encadernação. Entendi. Foi por aí que a gente começou. Foi uma ideia. Sempre a gente foi procurar o que precisava. A gente recebeu muito a ajuda de Bárbara, essa amiga nossa, na compra de alguns produtos, para começar a produzir. Porque não dá para produzir do nada. A gente tinha que ter coisa a mais. Então, a gente entrou de cabeça, pesquisou, aprendia como é que funcionava essa questão de impressos, que é muito pouco que a gente hoje em dia usa, a gente trabalha muito pouco. Você não trabalhava muito com isso antes, né? Não tinha... Trabalhei na parte só da criação, a parte da impressão era com outra pessoa. Então, foi um tempo que a gente sentou para estudar e aprender como é que fazia. E a gente tentava colocar tudo para o dia a dia da pessoa, então a agenda comum podia ter coisas cristãs dentro. E tínhamos também produtos voltados aos cristãos. Você volta aí, tem o plano devocional que a Erika deu essa ideia e a gente também pesquisou. Esse aqui de baixo. Pesquisou como era um plano devocional e foi um boom, não foi, Erika? Foi. A gente decidiu postar assim, mas a gente pensava que ia vender. É o material da encadernação que a gente mais vende. Porque ele é complexo no sentido de que é um planner devocional. E aí, ele não está diretamente ligado à sua devoção somente, né? Mas ele está ligado à sua devoção, porque a gente sabe que a devoção é importante também na caminhada das pessoas, para que as pessoas consigam chegar a Deus, né? Com o auxílio daquele santo de devoção. Mas que, primordialmente ali, existe a palavra de Deus. Então, em cada dia do ano, a gente faz o convite a meditar sobre a palavra, o espaço para a Lexio Divina. Bacana. Então, as coisas práticas necessárias do dia a dia, que é a Santa Missa, a oração do Santo Terço. E junto a isso, paralelo a isso, a gente traz também a meditação daquele santo de devoção. Bacana. Então, durante os meses, a gente coloca a frase de meditação para aquele santo, para a pessoa meditar durante o mês, e junto com a Lexio Divina, a leitura diária, a oração do Santo Terço, né? Tem uma outra imagem também. E ainda, só um momento, ainda está disponível para quem quiser comprar? A gente disponibiliza geralmente em outubro saiu do ano seguinte. Então, em outubro a gente começa a divulgar como é que vai estar o produto próximo. Porque ele nunca é igual. 2023 ele foi diferente de 2024. Entendi. Então vai ter utilizações para 2025. Então a gente só divulga em outubro, que a gente planeja ele antes, o que é que vai ter de diferente, para colocar no ano seguinte. E no final porque um plano é para você planejar o seu ano completo. Sim. Então não é só a devoção àquele santo, então vai ser só uma coisa mais profunda para você todo dia ter aquele a mais além da sua devoção.
Entendi. Então, quem se interessar, a partir de outubro já pode ficar ligado Já nas pode redes ficar- sociais sim. de A vocês. gente começa a divulgar já, em setembro já começa a divulgar algumas coisas, em outubro a gente divulga de verdade como é que vai ser o plano. Como é que vai ser o plano, e aí em outubro as pessoas já podem ir pedindo plano. Bacana. Gabriel, eu cortei você ia Não, comentar tem uma mais outra- alguma coisa. Ou aquele também, a parte de dentro do plano, para o pessoal entender Uhum. como é que é Ah. ser o dia a dia dele. Uhum. Porque aí tem a gente aprendeu com as Tem as irmãs. leituras aqui em cima. Sim. A as Alex leituras. Divina, né? Nas Irmãs Maria Chala Matutina a gente fazia Aham. a Alex Divina, então a gente colocou como parte também principal. Ali também, onde tem aquela bandeirinha ali em cima, né? A gente traz também a cor do dia. Que não é que seja que nem signo não, viu, gente? Né? Não é isso não. Mas é que a igreja, como ela tem os dias de festa, os dias de memória, os dias de solenidade, as cores litúrgicas, então, do tempo comum. Então, como essas cores litúrgicas, elas variam, a gente as coloca a fim de que as pessoas possam saber em que tempo nós estamos, né? Ou, por exemplo, dentro do tempo comum, você pode ver uma cor dourada, que pode ser o dourado ou o branco, que é ali uma festa, né? Então, tem a memória também. Então, cada dia do ano, ela pode vir acompanhada ali de uma bandeirinha de uma cor diferente. E claro, as leituras do dia, né? Aí tem as leituras do dia também. Aí... Aqui a ideia seria fazer um exame de consciência? Sim, um exame de consciência diário. Uhum. Porque quando você vai se confessar, você sempre marca um dia lá, mas diariamente você vai dizer, comenta alguma coisa que você acha que é errado, precisa mudar, um momento de reflexão, você tem do nada ali. Então você vai e escreve para poder lembrar. E quando no final do mês, quando você vai fazer a sua confissão, você já vai ter um auxílio para você lembrar dos seus pecados. E é estratégico também colocar ali abaixo do Meditando com a Palavra, que seria o espaço da Lex Divina, porque a partir dessa intimidade que você tem com Deus, pela palavra, né, você tem uma percepção do que você precisa melhorar, né? Porque Deus fala. Deus fala, então... Pela palavra ele fala. Pela palavra ele fala, então... Nossa, olha o que Deus me falou hoje. Baseado nisso, o que é que eu preciso mudar? Qual a ação que eu tenho que fazer, de fato, para mudar, para ser melhor que ontem, né? E para conseguir alcançar a santidade, né? Então, é estratégico. E ali também no cantinho, né? Meus compromissos diários, que a gente coloca ali a Santa Missa, só para que a pessoa lembre mesmo, então não precisa escrever nada sobre, mas só para que ela precise lembrar que é importante, né? Você ter a missa diária. Claro que a igreja orienta que aos domingos é obrigatório. Então, católico que não vai à missa aos domingos, então ele comete pecado grave. E claro que também disso existem algumas questões que aí a igreja orienta. Mas, quanto que você ama a Deus, né? Eu penso assim, quanto que você ama a Deus, né? Então, quanto que você pode dar a Ele todos os dias, né? Se você pode ir à missa todos os dias, por que não? E se você pode rezar o texto todos os dias, por que não? Né? E adoração, se você pode dar esse tempinho a Deus de adoração de 5, 10 minutos, do tempo que você puder, por que não? Né? A liturgia das horas também, que é algo que são orações sugeridas pela igreja, se você pode fazer, né? E o catecismo da igreja, que pouquíssimos católicos têm um hábito de ler, talvez pela complexidade também, mas que é importante se conhecer a fé, para conhecer a fé, para conhecer a doutrina. É importante que também a gente aprendeu, né, a ter esse momento mais de estudo, de conhecer o que você vive. E tá tudo no catecismo da Igreja Católica, pouca gente sabe. Que você tem um auxílio lá, um livrinho amarelo que você pode ler. É uma fonte tão grande de conhecimento, o catecismo. E que tá de graça, é só procurar na internet. Ele tá todo disponível na internet. Você pode procurar por tema, você vai lá, estuda direitinho. E tá lá. Uma coisa que você vai ter para aprofundar um pouco mais também o seu conhecimento dentro da igreja, porque a inteligência também faz parte da nossa fé. Sim, com certeza. A gente não pode ignorar essa parte, senão por vezes eu acho que é difícil se a pessoa não tiver pelo menos um mínimo de uma fundamentação, vamos dizer, intelectual da fé, a pessoa sustentar essa fé. É difícil, porque os ataques vão vir. Ataques vão vir, as contestações. E como é que a pessoa vai se sustentar no meio disso? Claro, com a graça de Deus. Primeiramente, e o mais importante, né? Mas
ela também tem que ter aquela noção, não, eu acredito nisso, Com porque certeza. eu sei que é isso, por conta disso e... Porque às vezes a gente está também tanto com a fé abalada, como também com o nosso intelecto abalado, e pode se deixar levar por uma vertente que não vai levar à salvação, vai levar para o caminho contrário. Sim. Então, estudar. Bom, então a gente está chegando no final, infelizmente. Infelizmente. Que pena. Foi, Passa né? rápido. Mas foi muito bom conversar com vocês, pessoal. Vocês sabem que as portas aqui estão abertas para vocês voltarem sempre, Sim. tá? Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem umas palavrinhas finais, o que vocês gostariam de falar aí para o pessoal, começando aí com o Gabriel. Nossa. O que você quer deixar de mensagem aí para nossos ouvintes e telespectadores, Gabriel? Primeiramente muito obrigado pela acolhida, mas que para ajudar a gente que estamos aí num processo de mudança na Salus Day, que sigam a gente no Instagram. Sim, a Arroba gente vai deixar. Arroba vai estar embaixo. Salus Day, _. Mas vão ter mudanças, né? Então pode ser que tenha alguma mudança, mas a gente vai colocar vamos colocar aqui na descrição. E Deixa eu colocar a logo de vocês para o pessoal ver. Quando for no coloquei Instagram, a logo essa nova, aqui, a vermelha. A vermelha, tá. Isso, que a gente está com um processo de De mudança mudança. na De Salus mudança. Day. Aqui, pessoal, no Instagram é essa aqui, ó. Salus Day, editora Salus Day. E as pessoas até podem questionar, né, em relação à editora, porque nós falamos da parte da encadernação, mas nós não falamos dessa questão editorial, que é justamente porque Vocês estão editando um a livro. gente está editando um livro. Sim. O livro está no forninho. Nós recebemos o mês passado. Pode falar o nome já do livro? Pode. Pode, porque a gente já botou até no Pode. Instagram A um gente já tempo botou no atrás. Instagram. Anuncia aí, Se Gabriel. chama O Caminho que Leva a Deus, escrito por Auguste Sodrô. Ele era o capelão das irmãs de... Das irmãs... Esqueci o nome. Então, ele escreveu alguns livros sobre, como é que se diz, teologia espiritual. É um livro para quem quer refletir sobre a própria espiritualidade, como o próprio nome já diz, e que vai levar muita gente a ver coisas que geralmente a gente não vê da nossa vida, do nosso vivência na igreja, da comunhão, de Nossa Senhora, dos santos. Todos esses aspectos ele fala no livro. E De que forma vai ser... teologal, né? Sim, um ele livro... não só passa por cima, ele dá uma profundidade para que a pessoa possa também refletir por elas. Então, é um livro interessante que vai ser, como posso dizer, importante para algumas pessoas na sua vivência. Para todas, na verdade, viu? E em breve vai estar disponível. Estará disponível. Em breve nós recebemos já a gente pediu para a Padre Everson ele fazer um novo prefácio para falar sobre o livro, comentar sobre o livro, Bacana. né? E aí ele fez e nos entregou já, também fez algumas alterações, E tá tudo se correções. encaminhando, né? E tá tudo se encaminhando. Então, dentro em breve, as pessoas já vão poder estar... Fiquem ligados, pessoal. Sigam lá o Instagram deles. Com Tá? Dança Luz Day. Isso mesmo. E só uma frasezinha assim do livro que me chama muitíssimo a atenção é que o autor ele vai falar que a gente deveria ser grato a Deus por tudo. Por tudo. E ele diz que a gente não precisa se colocar no lugar de plantas, de animais, de nada do tipo, porque Deus ele já faz cada um com o seu propósito. E aí, dentro desse conteúdo que ele vai dar, ele vai falar assim, que uma planta, se ela pudesse agradecer a Deus, ela diria que ela exala perfume, ela é bela. Sim. E mesmo sem nenhum olhar humano a contemplasse, a olhasse simplesmente, ela seria feliz. Porque foi o Criador que a fez assim, né? Então, veja, a simplicidade, né, das coisas, né? As coisas de Deus, ela assumindo, de fato, a sua condição, né? É uma planta, é um animal, somos nós que somos a criação mais perfeita de Deus, né? Gabriel me enviou o primeiro capítulo, ele realmente comenta muito essas coisas, eu achei muito bacana. Achei muito bacana, tem umas reflexões bem interessantes mesmo. Falou sobre isso, a questão das criaturas, né? De Deus como Criador. Então, gostei muito. Certamente vou ler ele quando vocês lançarem e espero que o pessoal também leia. Então, assim, só para a questão mesmo da editora, né? Porque a gente tinha Sim. falado sobre a encadernação, mas o nosso objetivo é mesmo lançar livros, né? Trazer esses livros que foram abandonados,
Não são tão conhecidos. Não são tão conhecidos. Resgatar. Obras, né? Bacana. São tesouros que a gente está deixando passar. Uhum. Pode se despedir agora, amor, porque a gente já ultrapassou o tempo. Já pode despedir agora, só uma vez. Ah, tá. Fica à vontade, Érica. Bom, então, eu gostaria de agradecer, Felipe. Você é incrível mesmo. Obrigado. Vai longe esse menino. Vai longe. Você é, de fato, um dom de Deus, esse menino, viu? Carol tem sortes. Ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho. Não é a lâmpada, pessoal, é a lâmpada, é a luz. Mas, assim, agradecer mesmo, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco, além de nós mesmos, né, como dom de Deus, né, como a nossa vida, mas de falar um pouco também sobre o nosso trabalho, a nossa visão sobre a igreja, porque é difícil a gente hoje, como leigo, assumir esse posicionamento de falar sobre algo que é tão perfeito, né, que é a criação de Deus, né, a igreja em si. Então, para mim, foi uma oportunidade incrível estar aqui, principalmente depois de ser ali, né, em paralelo com a história do Centro do Henrique. Então, eu não sei nem se a gente chegou ali à altura, né? Não. Mas muito bom mesmo, e eu gostaria de convidar vocês de seguirem o podcast, porque eu acredito muitíssimo no potencial de Felipe, das pessoas que estão à frente desse programa, e mais que essas coisas que a gente traz, né? É aquilo que Deus, de fato, Ele quer falar para você através de nós, né? Que estamos aqui, né? Tanto eu, Gabriel, como Felipe, como outros todos que passaram já e passarão também por aqui. Então é isso, acompanhem demais, sigam, e quando tiver saindo um outro podcast também, vocês compartilhem em suas redes sociais. Pessoal, então, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos. De verdade, foi muito bom. E vamos torcer para que no futuro vocês voltem aqui. Claro, a pro gente podcast, pretende voltar. né? Sempre convidado. Tá certo, tá certo. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, assistiu no YouTube ou ouviu o nosso episódio no Spotify. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, nos sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram, compartilhem e até a próxima. E um abraço tchau, a com todos Deus. os membros também do Centro Aos do membros Henrique. do Centro do E Henrique. virão em breve também. Com certeza. Então, um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.